O Senhor está te falando, né? Não permita que isso aí venha impedir para que você continue no caminho do Senhor, para que você continue sendo essa bênção na vida das pessoas. Tira essa capa, lance ela fora, faça como Bartimeu. No momento que Jesus mandou chamá-lo, ele jogou a capa, ele deu um pulo e jogou a capa. Então, quer dizer, aquela cegueira, ele tinha certeza que, né, aquele peso que ele carregava, né, de não poder enxergar fisicamente, ele lançou porque ele acreditou que Jesus ia dar a cura para ele. E hoje Jesus está falando contigo, eu vou te dar a cura, eu vou te libertar, eu vou te abençoar. E olha para Jesus, olha com fé, porque é com fé que você vai alcançar, é com fé. Por mais que você ache que é pequena a sua fé, pode ter certeza, porque na Bíblia tem uma passagem que fala, se a tua fé for tão pequena como um grão de mostarda, você pode olhar para o monte e lançar. Porque a semente do grão de mostarda, ela é uma das mais pequenas, né? E quando ela é plantada, ela nasce, ela se torna a maior das hortaliças, né? Ela se torna de um tamanho tão grande que as aves vêm fazer ninho nela. Então, olha só, como que é assim, motivador, né? Pra gente saber que nós temos um Deus que vem nos alertar todos os dias, vem nos ajudar, né? Então, vamos lá para a reflexão, né? Então, meus irmãos, olha, eu quero pedir para você, no meu canal no YouTube, é @BiaSantos, né? 408, entra lá, curte, compartilha o máximo que você puder para o YouTube reconhecer que esse canal está sendo, né, muito aceito, então que ele tenha muitas compartilhação, né, sendo compartilhado, né, para muitas e muitas pessoas. E assim a gente vai junto, né, cumprindo a missão do Senhor, do ir de pregar, né? E também eu tenho Instagram, né? Lá no Instagram tá Ilair_SBO, né? Entra lá, todo dia eu deixo um versículo ou uma mensagem motivadora ou uma reflexão para que a gente possa, né, tá aí nos fortalecendo e estar aí firme, né? Firme nas promessas do Senhor, amém? Então, preciso de você, assim como outras pessoas precisam e você precisa de outros, e assim a gente vai, né, formando o corpo de Cristo bem ajustado, amém? Então vamos lá, a capa do cego Bartimeu, o que significa? É o que eu acabei de explicar, né? A capa do Bartimeu significava, que mostrava que ele era uma pessoa, um mendigo, né, que as capas naquela época era comum todo mundo usar, mas tinha diferença, era diferenciado, né? Aqueles que eram aquelas pessoas que tinham poder, que eram da sociedade, então a capa era diferenciada, era num tecido, de um jeito, de uma forma assim que todo mundo quando olhava sabia quem era o mendigo, sabia quem que era a pessoa ali que tinha influência, né, na sociedade. Então era diferenciado, tinha diferença. E olha, meus irmãos, que hoje não é diferente, né? Hoje não tem a capa, né, para mostrar, mas tem os olhares, né, que diferenciam, os olhares que faz com que a gente, né, sabe quem é ou quem não é, quem pode ou quem não pode, né? Então é assim. A vida é assim. A vida é assim, não. As pessoas fazem com que a vida se torne assim. Mas Deus, ele nos amou foi um amor tão grande, de uma forma tão sobrenatural, tão maravilhosa, tão abençoada, que ele não faz acepção, ele não faz diferença. Ele nos olha, cada um de nós, com um olhar de amor, né? Com um olhar que você é uma pessoa tão preciosa, que você é a menina dos olhos de Deus. Olha só. Que bênção, meus irmãos. Então não deixa essa capa aí das pessoas, do olhar das pessoas diferenciar você e fazer com que você se sinta menor, pequeno, desvalorizado, que você não tem importância, porque Jesus diz, você é a menina dos olhos de Deus. Então, meus irmãos, receba no teu coração, né? Porque é muito importante. Então, o significado da capa, né?
que nós vamos falar sobre a reflexão aqui de Bartimeu, é quando Bartimeu foi chamado, ele deu um salto, né? Ele pulou, quando chamaram ele, ele pulou, né? Porque ele gritou e Jesus ouviu. E isso você também tem que fazer, meu irmão. Você tem que falar com Jesus, você tem que falar onde que está a sua dor, onde que está o peso, o que está te causando, né? O que está te paralisando, o que está te fazendo com que você fique fraco, né? Você tem que gritar esse grito aqui do coração, do pensamento, do sentimento e da vontade, né? Porque Jesus está aí, nos dando a direção e nos dando o entendimento hoje, né? Através dessa mensagem. Então, ele deu um salto, pegou a sua capa e jogou fora. Aquela capa, aquela cegueira, ele sabia que ele ia ser liberto. Então, a fé, meu irmão, a fé, entendeu? Então, olha só, a capa para os judeus naquela época, olha só, a capa significava a situação da pessoa perante a sociedade. Então, é o que eu falei para você, a diferença, né? E hoje, essa capa é o olhar, né, meu irmão? O olhar, o desprezar, o achar que é melhor que o outro, e nós não somos. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo tem o dia de nascer e todo mundo tem o dia que vai lá, ó, voltar. Todo mundo veio do pó e ao pó retornará. Imagina se o dinheiro diferenciasse nessa hora, se a riqueza diferenciasse de posição, de status social, né? De profissão, né? De diplomas e diplomas. Então, você imagina? Só que Deus, ele é tão perfeito que ele fez com que a pessoa chegasse, porque as pessoas só se dão conta quando está assim, ó, né? Sabendo que o dia dela tá ali, ó, tá bem chegando mesmo, não tem dinheiro que pague, não tem, pode ser os melhores tratamentos, mas se o dia dela tá marcado para aquele dia, ela vai voltar ao pó. E não vai levar diamante, não vai levar ouro, não vai levar prata, não vai levar riqueza aqui da terra nenhuma, porque vai ficar tudo aqui, certo? Então, olha só, a capa era um morador de rua, então era diferenciado. Um exemplo, era diferente de todas as outras, pois quem usava a capa identificava a todos ser um mendigo, era diferenciado das pessoas da classe alta, que usava capas de linho fino, meu irmão, olha só. Então, todo mundo, quando olhava no tipo de capa que aquela pessoa estava usando, sabia que ele era um mendigo. Então, como vivia essas pessoas naquela época, né? Como vive hoje, meus irmãos. A sociedade o desprezam, a sociedade passa por cima, as pessoas passam por cima de determinadas pessoas, moradores de rua, pessoas que estão aí, ó, né? Que não tem mais ânimo, não tem visão, não tem propósito, não tem forças para lutar. Então muita gente hoje passa, né? Olha, como se fosse qualquer coisa, como se fosse um vaso, uma pedra, um vaso não, que muita gente olha, né? Como se fosse um espinho, uma pedra, alguma coisa que tivesse ali jogado, né? Então naquela época não era diferente de hoje até mais, eu acredito, né? Hoje até mais, porque hoje as pessoas a falta de amor tá tão grande, o amor de muitos esfriou de uma tal forma que nós não temos ideia, né, de tão grande o ser humano é falho, né? Da grandeza da falha do ser humano, né? Então vamos continuar aqui. O que chama atenção na palavra de Deus, na Bíblia, né, na Sagrada Escritura, é saber que tudo que o Senhor permitiu ser escrito tinha e tem um propósito. Então, meus irmãos, não pare de lutar, não. Dias melhores virão, porque tudo na vida tem um propósito. Tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. A gente não entende, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus consegue fazer com que nós venhamos a entender, né? Porque depois que você passa por determinados processos, né, por determinada situação, você vai entender o porquê que você passou aquilo ali.
E você sai daquilo ali muito mais forte, né? Muito mais forte, com uma visão melhor, uma visão assim que de olhar para o outro e saber dar valor nas pessoas, né? Então vamos continuar aqui. Bartimeu era cego, mas não era surdo, e certamente ele ouviu as pessoas falando, né, de Jesus. Bartimeu usava uma capa que devia também, aquela capa servia até de cobertor para ele, porque ele era morador de rua, a capa identificava ele, então ele tinha que usar aquela capa. E aquela capa talvez, né, servia para ele até como um cobertor, né? Talvez não, servia, porque se ele era um mendigo, morador de rua, o que ele tinha, né? Então, olha só, provavelmente Bartimeu, provavelmente, ele teve a percepção extraordinária quando começou a gritar, entendeu? Porque ele ouviu, né, que era Jesus, as pessoas falarem. Aí ele chamou a atenção de Jesus para ele. É igual você hoje, meu irmão. Você, o que você está esperando para chamar a atenção de Jesus para você? Se você tem coisas ocultas aí dentro do seu coração, peça perdão para Ele. Chama Ele para entrar, para reinar aí, ó, nesse seu coração, para tirar todas essas capas que tá aí dentro de você, que você está carregando na sua vida. Chama e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. E você vai ver que Jesus está aí, só esperando. Jesus está aí, mas Ele sabe o que você precisa. Só que você ainda não entregou seu coração para Jesus, ou se entregou, está cheio de dúvida, está cheio de capas de dúvida, ainda carregando egoísmo, ainda fazendo diferença. Sabe aquelas capas que são muitas na vida do ser humano, né? Então, olha só. E tem mais, também teve uma reação. Bartimeu, olha só, Bartimeu, ao gritar para chamar a atenção de Jesus, ele não só gritou, porque tem muita gente aí pedindo e não tem reação nenhuma, não faz por merecer, entendeu? Olha só como que isso vem nos chamar a atenção e vem nos mostrar, né? Então, além de Bartimeu gritar para chamar a atenção de Jesus, para ele, olha só, porque ele queria que Jesus olhasse e visse que era ele, né? E tem mais também. Teve uma reação, né? Teve uma reação. Bartimeu, por mais que mandavam ele se calar, ele não desistiu e não permitiu que o desanimasse, né? Que as pessoas viessem ali, fica quieto, você é um mendigo, para.